Ainda me lembro de estar diante do altar, à espera da mulher com quem pensava passar o resto da minha vida, e perceber que ela não viria. Os convidados cochichavam, as minhas mãos tremiam e o mundo parecia ter parado. Mas o que aconteceu a seguir, o que alguém me disse naquele momento, mudou tudo o que eu pensava saber sobre amor, lealdade e destino. Olá, está a assistir ao True Lenny, histórias reais com reviravoltas reais. Vamos começar. Chamo-me Paul. Tenho 29 anos e moro num subúrbio tranquilo nos arredores de Denver. Trabalho como analista de sistemas para uma pequena empresa de TI. Nada de especial, mas paga as contas. Sempre fui o tipo de pessoa que acredita em coisas simples. Honestidade, lealdade e construir algo real. Nunca imaginei que a minha história acabaria assim, mas talvez seja assim que a vida funciona. Ela atinge-nos com mais força quando menos esperamos. Conheci a Vivian há 3 anos. Foi numa daquelas manhãs aleatórias em que tudo parece normal, até que algo pequeno muda tudo. Entrei numa pequena cafetaria perto do meu escritório. Ela estava ao balcão a discutir com o barista porque eles tinham errado o pedido dela. Lembro-me que ela parecia tão confiante mesmo quando estava irritada. Cabelo castanho preso num coque solto, blusa elegante, um pouco impaciente, mas bonita. Quando o barista parecia completamente perdido, não consegui evitar. Inclinei-me e disse: Sabes, dizem que o café sabe melhor quando se sorri. Ela virou-se, lançou-me aquele olhar penetrante e depois sorriu. Talvez devesses tentar fazer o pedido por mim. Então foi o que fiz. 2 minutos depois, estávamos a rir. Foi assim que tudo começou. Depois daquele dia, começamos a trocar mensagens. O primeiro encontro foi estranho, da melhor maneira possível. Jantamos num pequeno restaurante italiano, ambos fingindo não estar nervosos. O segundo encontro foi natural. No terceiro, eu já sabia que a queria na minha vida. Ela era inteligente, ambiciosa e tinha um charme que atraía as pessoas. Quando ela ria, tudo à sua volta parecia mais leve. O nosso primeiro beijo aconteceu durante uma tempestade repentina. Estávamos a caminhar no parque, ambos encharcados, e ela parou debaixo de uma árvore. Ela olhou para mim e disse: Bem, agora temos uma desculpa. E beijou-me. Não foram fogos de artifício. Foi calmo, real, como algo que finalmente fazia sentido. Nunca esquecerei aquele momento. Alguns meses depois, conheci a família dela. Os pais dela eram calorosos e acolhedores, mas a irmã mais nova, Jessica, destacava-se. Ela tinha 26 anos, aberta, alegre, o oposto de Vivian em muitos aspectos, mais sensata, menos reservada. Ela e eu nos demos bem facilmente, brincando como velhos amigos. Vivian brincava conosco sobre isso, mas de uma forma carinhosa. Naquela época, tudo parecia perfeito. Vivian e eu passávamos os fins de semana a cozinhar juntos, a ver filmes antigos, a planear viagens que nunca fizemos. Lembro-me de estar sentado no sofá com ela uma noite, com a cabeça dela apoiada no meu ombro, e ela sussurrou: Promete-me que será sempre assim. Eu disse: Prometo, e falo a sério. Mas havia pequenos momentos, silenciosos, em que ela parecia distante. Às vezes, ela ficava a olhar pela janela por muito tempo ou cancelava planos de última hora, dizendo que precisava de tempo para pensar. Eu não questionava. Achava que todo mundo tem seus humores. Dizia a mim mesmo que ela apenas carregava mais estresse do que admitia. Ainda assim, tinha certeza de que ela me amava. Quando ela sorria, parecia genuíno. Quando ela segurava a minha mão, me sentia em casa. Nunca duvidei dela. Olhando para trás agora, talvez esse tenha sido o meu erro. Confiei demais, completamente. Mas na época parecia certo. Aquele primeiro ano juntos foi o melhor da minha vida. Passamos o nosso primeiro Natal na casa dos meus pais. Todos a adoravam. A minha mãe disse: Paul, ela é a tal. Eu acreditei nisso com todo o meu ser. Não fazia ideia de que a mesma mulher que me fez acreditar no para sempre um dia se iria embora sem dizer uma palavra. O início da nossa história foi lindo. Foi mesmo. E se alguém me tivesse dito que tudo isso levaria a ficar sozinho no altar, eu teria rido, sem acreditar. Mas o amor tem uma maneira de cegar-nos até ao fim. Quando penso na noite em que a pedi em casamento, ainda parece um filme que eu acreditava que nunca teria fim. Aconteceu no mesmo café onde nos conhecemos.
Eu andava com o anel no bolso do casaco há quase 2 semanas, à espera do momento certo. A Vivian estava sentada junto à janela, com o sol da tarde a brilhar atrás dela, e parecia tão calma, tão segura de si. Aproximei-me, fingi reclamar do péssimo café expresso e então ajoelhei-me. O lugar inteiro ficou em silêncio. Ela suspirou, cobriu a boca e os olhos se encheram de lágrimas. Quando ela disse sim, todos aplaudiram. Foi perfeito, como se o mundo tivesse parado só para nós. A partir daquele dia, nossas vidas giraram em torno do casamento. Vivian mergulhou no modo de planeamento instantaneamente. Visitas a locais, arranjos florais, fotógrafos, degustações de bolos. Eu não tinha percebido quanto trabalho era necessário para um único dia até então. Ela tinha um caderno cheio de anotações, esboços de decorações e paletas de cores impressas. Eu basicamente apenas acenava com a cabeça e tentava acompanhar. Eu não me importava com os detalhes. Eu só queria casar com ela. A Jessica esteve presente durante todo o processo. Ela tinha uma maneira natural de equilibrar o estresse da Vivian, brincando quando as coisas ficavam tensas, lembrando-a de comer, provocando-me quando eu me perdia nas conversas dela sobre toalhas de mesa. Muitas vezes ficava para trás depois das reuniões, ajudando a Jessica a carregar caixas ou pendurar luzes de amostra no quintal. Ela tinha um tipo de cordialidade que tornava tudo mais fácil. A Vivian costumava rir e dizer: "Vocês dois trabalham bem juntos. Talvez eu devesse deixar a Jess planear tudo." Sempre soou como uma piada, mas agora, em retrospecto, ecoa de forma diferente. Nos meses que antecederam o casamento, a Vivian começou a mudar um pouco. Não era algo óbvio no início, apenas pequenas coisas. Ela chegava mais tarde do trabalho, dizendo que precisava de tempo para pensar. Às vezes, ficava em silêncio no meio de uma conversa e se distraía em seu próprio mundo. Quando eu perguntava se ela estava bem, ela sorria e dizia: "Claro, Paul, estou apenas cansada." Eu não a pressionei. Eu confiava nela. Achei que o estresse fazia parte disso. Grandes eventos deixam todos nervosos. Uma semana antes da cerimônia, lembro-me de estar sentado com ela no sofá, a rever a lista de convidados. Ela recostou-se, olhou para mim e perguntou: "Tenha certeza de que está pronto para isso?" Eu ri e disse: "É você quem vai se casar comigo. Diga você." Ela sorriu fracamente, me beijou e sussurrou: "Você é bom para mim." Foi uma coisa estranha de se dizer. Na hora, não percebi que ela estava se despedindo. A noite antes do casamento foi um caos total. A família chegando, as decorações ainda inacabadas, todo mundo falando ao mesmo tempo. Jessica passou pelo meu quarto antes de ir para a cama e disse: "Não penses demais no amanhã. Apenas respira. Ela estará lá." Sorri, grato pela sua calma. Ela sempre parecia saber como acalmar os meus nervos. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei a repassar tudo na minha cabeça. O primeiro café, a chuva, as risadas, o pedido de casamento. Disse a mim mesmo que amanhã seria o dia em que tudo finalmente se encaixaria. Lembro-me de ficar olhando para o teto e sussurrando: "Mal posso esperar para vê-la caminhando até o altar." A manhã chegou, clara e quente. O local estava deslumbrante. Cadeiras brancas alinhadas em perfeita ordem, flores por toda parte, o ar cheio de perfume e emoção. Os convidados chegaram cedo. O meu padrinho deu-me um tapinha no ombro e disse: "Você está pronto para o resto da sua vida?" Eu estava completamente pronto. Mas Vivian não estava em lugar nenhum. No início pensei que talvez a maquilhagem dela estivesse a demorar mais do que o esperado. Então alguém disse que o telemóvel dela estava desligado. A mãe dela parecia pálida, mas tentava manter a calma. Eu sorri e brinquei. Ela provavelmente está a arrumar o cabelo novamente. Ela quer me fazer esperar. Todos riram nervosamente. Passou 1 hora. O meu sorriso começou a desaparecer. Os convidados agora sussurravam. O meu pai aproximou-se e perguntou baixinho: "Filho, ouviste alguma coisa?" Abanei a cabeça. As minhas mãos tremiam. A banda parou de tocar. O oficiante continuava a olhar para o relógio. A Jéssica chegou ofegante, segurando um pequeno ramo de flores. "Acabei de vir do quarto dela," ela disse. "Ela desapareceu." As palavras atingiram-me como um soco. Desapareceu. Sem deixar bilhete, sem explicação. Simplesmente desapareceu. Não sabia o que fazer. Fiquei ali parado, rodeado de flores, câmaras e pessoas que não sabiam para onde olhar. A minha noiva tinha desaparecido,
E tudo o que eu sentia era uma dor vazia que se tornava mais pesada a cada minuto. Tentei me controlar, mas a vergonha, a descrença, era demais. Saí, olhei para o horizonte e me perguntei como tudo que era tão perfeito poderia desmoronar em uma única manhã. E foi então que Jessica veio até mim. O rosto dela estava pálido, os olhos cheios de algo que eu não conseguia decifrar. Tristeza, talvez, ou coragem. Ela aproximou-se, tocou no meu braço e disse suavemente: Paul, não precisas de ficar aqui sozinho. Então ela olhou diretamente para mim e disse as palavras que mudariam a minha vida para sempre. Eu poderia ser a tua noiva. Quando a Jessica disse essas palavras, eu poderia ser a tua noiva, pensei que ela estava a tentar me confortar. As palavras ecoaram na minha cabeça enquanto eu ficava ali parado, paralisado no meu fato, com todos a olharem para mim. Eu estava humilhado, com o coração partido e entorpecido, tudo ao mesmo tempo. Os convidados não sabiam se deviam ficar ou ir embora. A minha mãe chorava baixinho na primeira fila e os pais de Vivian ficaram sentados, imóveis, como pessoas que tinham sido atingidas por algo que não podiam prever. Lembro-me de olhar para Jessica. A sua voz não tremia. Havia algo de calmo nela, algo quase desafiador. Ela repetiu, desta vez mais suavemente: Paul, não deixe que ela arruine este dia para si. Por um momento, não entendi o que ela queria dizer, mas então percebi. Ela estava falando sério. Estava se oferecendo para tomar o lugar da irmã. Parece loucura agora, mas naquele momento, minha mente não estava lógica. Eu estava afogado em raiva e vergonha. Todos tinham me visto esperando, sorrindo como um tolo por alguém que não viria. Eu não queria ser humilhado. Não queria ser o homem que foi abandonado no altar. Durante toda a minha vida fui estável, razoável, cauteloso e de repente só queria sentir que ainda tinha controle sobre alguma coisa. Então, quando a Jessica olhou nos meus olhos e disse: Se disseres que sim, ficarei ao teu lado agora mesmo. Eu acenei com a cabeça. Não pensei. Apenas acenei com a cabeça. Os sussurros espalharam-se pela multidão como fogo. Algumas pessoas ficaram boquiabertas, outras riram nervosamente e outras ainda pegaram nos seus telemóveis. O oficiante hesitou, claramente confuso. Tem a certeza disso? Perguntou em voz baixa. Jessica apertou a minha mão e disse: Temos. E assim, a cerimônia continuou. A banda retomou a música, inicialmente de forma desajeitada, depois mais alta. O pai de Jessica levantou-se, pálido como giz, e acompanhou-a pelo corredor central em silêncio atordoado. O meu padrinho sussurrou: Paul, tenha certeza? Não respondi. O meu pulso batia forte nos meus ouvidos. As minhas mãos tremiam, mas não as parei. Não conseguia. Quando o oficiante disse: Paul, aceita Jessica como sua legítima esposa, hesitei por talvez 2 segundos antes de dizer: aceito. A minha voz falhou, mas foi alta o suficiente para que todos ouvissem. Os olhos de Jessica brilharam e ela sussurrou as mesmas palavras para mim. Quando ele finalmente disse: pode beijar a noiva, nós dois congelamos. Eu me inclinei, mas não foi um beijo romântico. Foi mais como selar uma decisão que nenhum de nós compreendia totalmente. Após a cerimônia, os convidados aplaudiram com incerteza. Alguns aplaudiram por educação, outros por descrença. As pessoas começaram a sair mais cedo, sussurrando entre si enquanto passavam. Eu podia sentir cada olhar, cada julgamento queimando na minha pele. Os meus pais não disseram uma palavra. Os pais dela pareciam devastados, embora a mãe tenha dado um breve abraço em Jessica antes de se afastar. Naquela noite, sentamo-nos em silêncio à mesa da recepção destinada a mim e a Vivian. O bolo tinha o nome dela. As decorações diziam Paul e Vivian, e toda a sala parecia o fantasma de um casamento que nunca aconteceu. Jessica finalmente quebrou o silêncio. Sei que provavelmente me odeias agora, disse ela baixinho, mas eu não conseguia ficar ali parada a ver-te sofrer. Olhei para ela tentando entender. Por que farias isso? Perguntei. Ela deu de ombros e disse: talvez porque alguém precisava fazer isso. Não fomos em lua de mel. Não houve comemoração, nem fotos postadas online. Naquela noite deixei-a no apartamento dela, e antes de entrar, ela se virou e disse: não me deves nada, Paul, mas se alguma vez quiseres conversar, estarei aqui. Nos dias seguintes, tudo parecia surreal. O meu telemóvel não parava de tocar. Amigos,
Colegas de trabalho e até estranhos perguntavam se os rumores eram verdadeiros. Ignorei todos. Não fui trabalhar. Mal saí de casa. A raiva em relação a Vivian era avassaladora no início, mas depois veio a confusão. Eu ficava me perguntando por quê. Por que ela iria embora sem dizer nada? Seria medo, receio, outra pessoa? Uma semana depois, Jessica apareceu com mantimentos. Ela não falou muito, apenas começou a limpar a cozinha e a fazer café, como se já tivesse feito isso milhares de vezes. Tentei dizer que ela não precisava fazer isso, mas ela disse: "Parece que você não come há dias." Ela estava certa. Eu não tinha comido. Conversamos naquela noite. Conversamos de verdade pela primeira vez desde o casamento. Ela me disse que sabia que a irmã estava passando por dificuldades, mas não percebeu o quanto a situação era grave. Vivian estava distante há meses, falando que queria uma vida diferente, mas ninguém acreditava que ela realmente iria embora. Jessica disse que não tinha planejado nada disso. Simplesmente aconteceu, como se algo tivesse tomado conta dela. Acreditei nela. De alguma forma, a sua honestidade parecia tranquilizadora. Éramos duas pessoas apanhadas numa tempestade que nenhuma de nós tinha criado, tentando entender o que estava a acontecer. Nas semanas seguintes, o choque começou a desaparecer, substituído por algo estranho, uma calma. Jéssica ela aparecia de alguns em alguns dias, às vezes trazendo jantar, às vezes apenas sentando-se na varanda comigo, conversando sobre coisas aleatórias, filmes, trabalho, os seus dias de faculdade. Pela primeira vez desde o desastre, comecei a rir novamente. Uma noite, enquanto estávamos sentados lá fora a ver o pôr do sol, ela disse suavemente: "Sabes, talvez isto tivesse que acontecer." Não respondi, mas lembro-me de pensar que talvez ela estivesse certa. A vida tinha desmoronado completamente. No entanto, de alguma forma, parecia que algo novo estava a começar a se formar. Silenciosamente, naturalmente, sem forçar. Foi nesse momento que percebi que a história não tinha terminado no altar. Apenas tinha tomado um rumo que eu nunca imaginei. Acho que só compreendi realmente o que tinha feito na manhã seguinte. Acordei no meu apartamento, ainda com o fato de casamento, a gravata afrouxada, uma dor de cabeça latejante atrás dos olhos. Sobre a mesa estava uma certidão de casamento com os nossos nomes, Paul e Jessica. O meu primeiro pensamento foi: isto não pode ser real. Mas era. Eu tinha realmente casado com a irmã da minha ex-noiva. As horas após a cerimônia foram um borrão. Lembro-me de levar a Jessica para casa, nenhum de nós dizendo uma palavra. Quando ela saiu do carro, virou-se e disse: "Não precisa de me chamar de sua esposa." Ainda não. Então ela sorriu levemente e fechou a porta. Fiquei sentado por 10 minutos a olhar para o volante antes de finalmente arrancar. Naquela manhã, a realidade me atingiu com força. O telefone estava cheio de mensagens de amigos, colegas de trabalho e até parentes distantes que tinham visto as fotos online. A minha mãe ligou primeiro. Ela não gritou, apenas suspirou e disse: "Paul, o que você estava a pensar?" Eu não sabia o que responder. Como poderia explicar algo que nem eu mesmo compreendia totalmente? Mais tarde, naquele dia, a Jessica apareceu. Ela parecia calma, quase serena, como se já tivesse aceitado tudo. "Devemos conversar", disse ela, sentando-se à minha mesa de cozinha. "Servir café, com as mãos ainda a tremer." "Não me arrependo", começou ela calmamente. "Não porque foi perfeito, mas porque talvez tenha te salvado." Olhei para ela, confuso. Salvou-me de esperar por alguém que já tinha decidido partir. Ela disse: "Não fiz isso por mim. Fiz isso para que tu não desmoronasses." As suas palavras ficaram comigo. Percebi que ela também estava a sofrer. Ela tinha perdido a irmã no mesmo momento em que eu perdi a minha noiva. No entanto, ela ficou ao meu lado, sem saber o que viria a seguir. Foi imprudente, talvez até tolo, mas veio de um lugar de bondade. Nos dias seguintes, tivemos de enfrentar as consequências. Os pais de Vivian recusaram-se a falar com qualquer um de nós. O silêncio deles era mais pesado do que a raiva. Os amigos tomaram partido. Alguns chamaram de romântico, de uma forma estranha e trágica. Outros disseram que era um erro do qual nos arrependeríamos para sempre. Jessica e eu não nos apressamos a agir como um casal. Por um tempo, apenas coexistimos, tentando dar sentido à confusão. Saíamos para passear à noite, às vezes em silêncio, às vezes conversando sobre as coisas mais simples. Música, trabalho.
Os sonhos dela de abrir uma pequena padaria um dia. Havia conforto nesses momentos. Lentamente, a tensão entre nós começou a diminuir. Uma noite, talvez 2 semanas após o casamento, encontrei-a sentada na varanda do meu apartamento, enrolada num cobertor. Estava frio e ela estava a olhar para as estrelas. Sentei-me ao lado dela. Durante alguns minutos, não falamos. Então ela disse: Alguma vez pensaste que talvez a vida nos dê segundas oportunidades das formas mais estranhas? Acenei com a cabeça. Se esta é uma delas, é a mais estranha que já vi. Ela sorriu. Talvez estranho nem sempre signifique errado. Naquela noite algo mudou. Ainda não era amor, apenas confiança. Eu finalmente conseguia respirar novamente quando ela estava por perto. Ela trazia uma paz tranquila para o caos. Começamos a tomar café da manhã juntos, a fazer pequenas coisas que os casais fazem sem perceber. Ela me trazia café antes do trabalho, deixava bilhetes na geladeira. Não foi dramático nem repentino. Foi gentil, real. Um mês depois, voltamos ao local para devolver algumas das decorações alugadas. Ao caminhar por aquele salão vazio, senti um nó na garganta. O altar ainda estava lá, no mesmo lugar onde tudo tinha desmoronado. Jéssica estava ao meu lado, olhando em volta em silêncio. Alguma vez desejaste que pudéssemos desfazer tudo? Perguntei. Ela abanou a cabeça. Não, só queria que não tivesse doído tanto. Aquela frase partiu algo em mim. Percebi que ela carregava a sua própria parte da dor. Perder a irmã, enfrentar o julgamento, assumir um papel que nunca esperou. E mesmo assim, ela nunca se queixou. Naquela noite, quando a deixei em casa, ela inclinou-se, beijou-me suavemente na bochecha e disse: Vamos descobrir uma solução, Paul. Talvez não hoje, mas vamos descobrir. A partir daquele momento, tudo começou a parecer mais leve. Não estava resolvido, não era mágico, era apenas real. As pessoas na cidade ainda cochichavam, mas eu deixei de me importar. Passei demasiado tempo a tentar agradar a todos. Pela primeira vez, eu queria viver do meu jeito. Jéssica se mudou algumas semanas depois, não porque tínhamos planejado, mas porque simplesmente parecia natural. Não falávamos sobre amor ou futuro, apenas vivíamos um dia de cada vez. Havia manhãs cheias de risadas e noites passadas em silêncio, e de alguma forma, ambos pareciam certos. Levou tempo, mas aos poucos eu parei de acordar pensando em Vivian. A raiva se transformou em indiferença e depois em algo próximo ao perdão. A Jéssica nunca falava mal da irmã. Quando finalmente lhe perguntei por quê, ela respondeu: Porque ela é parte do que te trouxe até mim. Olhando para trás, percebi que o que aconteceu naquele dia não foi apenas loucura. Foi um ponto de viragem. Obrigou-me a confrontar quem eu era, o que valorizava e quem realmente estava ao meu lado quando tudo desabou. Ainda não sei se foi destino ou coincidência, mas casar com a Jéssica, por mais caótico que parecesse, tornou-se a decisão mais importante da minha vida. Já se passaram 5 anos desde aquele dia. O dia que começou como o pior da minha vida e, de alguma forma, se transformou na base da melhor. Quando olho para trás agora, ainda me lembro de cada detalhe. As flores, os murmúrios, o silêncio no altar. Mas o tempo tem uma maneira de remodelar a dor. O que antes parecia insuportável agora parece o início de algo que eu nunca esperei encontrar. Jéssica e eu moramos numa casa pequena e aconchegante nos arredores de Boulder. Não é nada extravagante. 2 quartos, uma varanda de frente para as montanhas, um quintal onde nossa filha Emma brinca com seu cachorro. Todas as manhãs, eu as observo pela janela da cozinha, enquanto Jéssica prepara o café da manhã, cantarolando a mesma música que costumava tocar quando as coisas estavam difíceis. Há paz nesses momentos. O tipo de paz que eu achava que nunca mais sentiria. Os primeiros anos do nosso casamento não foram fáceis. Tivemos que aprender a estar juntos, não por choque, culpa ou hábito, mas por escolha. Havia noites em que o peso de tudo nos atingia. Eu acordava de sonhos em que Vivian ainda caminhava em minha direção com um vestido de noiva e Jéssica segurava a minha mão sem dizer uma palavra. Ela nunca me culpou por lembrar. Ela simplesmente ficava. E em troca, eu fazia o meu melhor para que ela se sentisse amada, vista e escolhida, não como uma substituta, mas como minha parceira. Só falávamos sobre a Vivian quando era importante. Durante muito tempo, ela nunca entrou em contato. Era como se tivesse desaparecido. Então,
Cerca de 2 anos após o casamento, recebi um e-mail de um endereço desconhecido. O assunto dizia apenas: desculpa, era dela. A Vivian escreveu que tinha partido com um homem que conhecera durante uma viagem de negócios, um homem que lhe prometera uma nova vida no Canadá. Ela disse que achava que o amava, mas ele deixou-a alguns meses depois. Ela tinha vergonha de voltar, orgulho de pedir perdão. Ela escreveu: espero que tenhas encontrado alguém que realmente te mereça. Sei que não sou eu. Não respondi. Não havia mais nada a dizer. Já não estava zangada, apenas triste. Triste por ela se ter sentido tão perdida. Mostrei a mensagem a Jessica naquela noite. Ela leu-a em silêncio, depois olhou para mim e disse: agora podemos ambas esquecê-la. E foi o que fizemos. A vida seguiu lentamente. Naturalmente, a Jessica abriu uma pequena padaria no centro da cidade. Ela ficou popular mais rápido do que ela esperava. Ela tem um talento especial para transformar coisas simples em algo especial. Croissants, tortas, biscoitos com gosto de casa. Todas as manhãs, passo por lá antes do trabalho só para ver o sorriso dela atrás do balcão. O cabelo preso para trás, uma flor na bochecha. Aquele sorriso ainda me emociona todas as vezes. Mantive meu emprego de TI, mas também comecei a dar aulas em meio período em uma faculdade comunitária local. Queria ajudar os jovens a descobrirem o que queriam antes que a vida os obrigasse a aprender da maneira mais difícil, como eu. Às vezes, conto-lhes partes da minha história, sem nomes, apenas a lição. Digo-lhes que, às vezes, o que parece ser o fim de tudo pode acabar por ser o início de algo melhor. A nossa filha Emma tem agora 3 anos. Ela tem os olhos castanhos da Jessica e a minha teimosia. Todas as noites, ela me pede para contar a história engraçada de como a mamãe e o papai se casaram. Jessica sempre ri quando ouve isso. Eu digo a Emma: é uma longa história, querida. Um dia, quando você for mais velha, eu te contarei tudo. Há momentos em que ainda penso naquele dia. O corredor vazio, os sussurros, o choque nos rostos de todos. Mas quando penso nisso, já não sinto dor. Sinto gratidão, porque se a Vivian não tivesse ido embora, eu nunca teria encontrado a mulher que ficou. A Jessica e eu falamos frequentemente sobre como tudo foi surreal. Ainda recebemos olhares de pessoas que se lembram. Algumas são curiosas, outras críticas, mas não devemos explicações a ninguém. O que importa é que, apesar de como começou, o nosso casamento tornou-se algo real, algo estável, honesto e vivo. Na primavera passada, no nosso 5º aniversário, renovamos os nossos votos. Desta vez, éramos apenas nós dois e alguns amigos íntimos à beira do lago. Sem decorações, sem fotógrafos, sem discursos grandiosos. A Jessica usava um vestido branco simples. Quando o oficiante me perguntou se eu a aceitava como minha esposa novamente, não hesitei nem por um segundo. Após a cerimônia, sentamo-nos à beira da água, sem sapatos, com o sol poente a transformar tudo em ouro. Ela olhou para mim e disse: sabes, às vezes ainda não consigo acreditar que aquele dia aconteceu. Eu sorri. Eu também não, mas estou feliz que tenha acontecido. Ela encostou a cabeça no meu ombro e ficamos ali sentados em silêncio, a ouvir a água e o vento. Não havia nada para consertar, nada para perseguir, apenas a vida que construímos a partir de algo quebrado. Às vezes, quando conto essa história, as pessoas perguntam se me arrependo de ter me casado com ela tão repentinamente. Eu sempre dou a mesma resposta: não. Me arrependo de ter esperado tanto tempo para ver quem ela realmente era. Jessica me salvou naquele dia. Não da maneira dramática que as pessoas imaginam, mas me dando algo real para me agarrar quando tudo o mais desapareceu. E com o tempo, percebi que não me casei apenas por causa da dor. Eu escolhi o amor na sua forma mais pura e inesperada. Então sim, a minha noiva nunca apareceu, mas a irmã dela apareceu. E essa decisão impossível se transformou na vida que eu sempre deveria ter tido. Hoje, acordo ao lado de Jessica todas as manhãs e sei, sem sombra de dúvida, que acabei exatamente onde deveria estar.